todos os acadêmicos e estudantes de Lógico, cursos aliados. Estamos aqui, eu e o professor João Melo, fazemos parte da equipe de Biologia, da área de Ciências da Natureza do Lógico. Estamos aqui felizes com a belíssima prova que a UFRN apresentou para os seus futuros estudantes. Uma prova que contemplou, mais uma vez, aspectos fundamentais da biologia, dentro da dinâmica de aplicação de conhecimento, de contextualização. No geral, observamos que a prova acabou valorizando algumas temáticas que foram um pouco ausentes na prova objetiva. Então, somando a prova objetiva com a prova discursiva, temos aí uma prova completa que realmente contemplou o aluno bem preparado e com pontos estratégicos para que o aluno possa se diferenciar e se aproximar cada vez mais da realização dos seus sonhos, da sua conquista numa vaga no curso da UFRN. Tivemos questões de evolução, de anatomia e fisiologia comparada animal, questões de biotecnologia vegetal e questões de poluição ambiental. Eu e o professor João Melo vamos aqui comentar cada questão, tá bom, com vocês, dar uma ideia geral do que a questão solicitou, o que a gente poderia contemplar. E aí vamos começar, professor João Melo, com a questão 1, uma questão de evolução. Bem, vestibulandos, nós tivemos uma questão tradicional, né, que relata as comparações entre lamarckismo e darwinismo, onde o assunto abordado seria a utilização de antibióticos, onde na primeira questão, na letra A no caso, falava com base na teoria da evolução lamarckista, aquela que se caracteriza, segundo o próprio Lamarck, a introdução, o antibiótico teria induzido o aparecimento de bactérias resistentes. E essa característica que ele aborda seria uma característica adquirida e passada para os seus descendentes. Então, essa transferência não se caracteriza como sendo correta, porque a gente já sabe do aspecto ligado ao processo do darwinismo. Dentro do darwinismo você percebe como acontece o processo. Agora, não esqueça que a abordagem que você teria que fazer nessa questão teria que ser a abordagem em cima do processo citado por Lamarck, em cima do antibiótico ser o fator para as modificações que poderiam acontecer com a bactéria. Já na letra B, nós temos o darwinismo, né, Carlão? Isso. A letra B, ela quer que você explique como esse surgimento de bactérias superresistentes de acordo com a teoria da evolução de Darwin. A questão veio muito bonita porque o próprio enunciado da questão já direcionava ao aluno para não pensar no neodarwinismo, ou teoria sintética, ou síntese moderna, evolutiva. Ponto de enunciado quando se refere, por exemplo, né, que a gente poderia ver que a questão das mutações, né, que uma das explicações aceitas para o surgimento da bactéria é a ocorrência de mutações. Quer dizer, o próprio enunciado já fala do neodarwinismo, já para o aluno perceber que o que ele quer na letra B é você falar de darwinismo. Então você não pode ter elementos nas suas respostas como mutação, recombinação gênica, alterações genéticas, porque Darwin no século XIX não tinha esse conhecimento de genética para explicar as causas da variação na população. Isso é um conhecimento que foi bem mais solidificado e consolidado já no século XX com os grandes avanços que a genética teve. Então o aluno tem que ter muito cuidado nisso aí, o aluno tem que estar atento na solicitação da questão. É de acordo com a teoria evolutiva de Darwin. Seleção natural. Isso, seleção natural. O aluno tem que focar que já existe uma variação inicial na população, as bactérias sensíveis ou bactérias pouco resistentes e as bactérias super resistentes a antibióticos. O uso do antibiótico atua como uma forma de seleção natural. Lembrando que quem faz a seleção natural das bactérias existentes é o uso do antibiótico. Muito cuidado, aluno, não usar termos como seleção artificial. Ou termo participação do homem, né? Isso, porque tem a participação do homem por muitas vezes usar indiscriminadamente o antibiótico. Seleção artificial não é o termo para a letra B, é seleção natural. E seleção natural está relacionado a quê? A eliminar as bactérias sensíveis e maior reprodução e sobrevivência das resistentes. Ou seja, as bactérias resistentes deixando mais descendentes, aumentando de número a cada geração. Seleção natural é o ponto-chave e nada de incluir mutação, recombinação gênica e alterações genéticas. Isso é neo-darwinismo. Vamos para a questão 2, professor João Melo. Questão 2 de anatomia comparada. Você tem aí, no caso, duas figuras. A primeira figura, ela coloca um animal ruminante
E a segunda figura está bem clara, você observa o estômago humano. E dentre as características de anatomia comparada, analisa-se bem sob o aspecto anatômico, na questão A, por exemplo, qual seria a região análoga a ela, o animal ruminante, em relação ao homem, em relação ao estômago do homem. E a área que está relacionada com um princípio básico, que seria funcional, idêntico ao do estômago humano, seria a abomásia, aí citado, que pode ser também chamado de coagulador. Nessa região vai ocorrer a digestão de fato. A digestão de fato acontece nessa região. Pois assim como acontece no homem, no caso, a produção de suco gástrico, a digestão enzimática, vai acontecer nessa região. Então, por isso, você teria, vestibulando, que analisar essa área dominante. Muito bem, João, que eu só complementando, o próprio enunciado ele veio muito rico em alguns pontos, por exemplo, para o aluno identificar que área do estômago do ruminante corresponderia ao estômago humano, funcionalmente falando, né? Tipo, por exemplo, você vê que o abomaso ele já se continua com o intestino delgado, né? Como na figura B, um finalizador. Um finalizador para o intestino delgado dar continuidade ao processo digestório. Exato. E na figura B do estômago humano, quer dizer, o estômago se continuando com o duodeno, que é intestino delgado. Então, o aluno atento, ele poderia trazer essa dica do enunciado para ajudar visualmente. Visualmente, aquela coisa que a gente trabalha muito em sala, professor, do aluno valorizar os dados da questão. Exato. O esquema, ler, domínio de linguagens, ler. O abomaso, o coagulador, se continua com o intestino delgado. O estômago humano se continua com o duodeno, que é intestino delgado. A biologia tradicional, a figura nas aulas são muito importantes. Muito importantes, isso. Não posso deixar de lado. E outra coisa que falaria também, assim, se o aluno aproveitando bem o diagrama, e nós preparamos aqui no Lógico o aluno para explorar muito as figuras, para usar isso a seu favor, é que ele diz entre parênteses, o abomaso é sinônimo de coagulador, quer dizer, o meio ácido coagulando as proteínas, contribuindo para o processo de desnaturação da proteína, a coagulação como evidência de ácido desnaturando proteínas, que é o que acontece no estômago humano, e aí no caso no abomaso coagulador, quer dizer, a Compev trouxe esses elementos gráficos fundamentais para valorizar o aluno. Lembrando que foi bem específico, qualificando exatamente na questão, você tem que ser direcionado ao abomaso. Que talvez alguns alunos tenham explicado todo o processo relacionado com o digestório do ruminante, que não era necessário. Foi muito específico. É verdade. Na letra B, né, o enunciado, ele fez essa ideia com perda de peso, que o humano usa muito vegetais na alimentação para perder o peso. E aí ele quer saber por que a ingestão de folhas faz aumentar o peso desses mamíferos herbívoros ruminantes, mas ao contrário do que acontece no homem, ou seja, o homem usa folhas para emagrecer, quer dizer, esse diálogo com o dia a dia, né, é muito importante e é sempre característico do vestibular da FRN. Aqui o aluno tem que lembrar o quê? Adaptações diferentes. O estômago do ruminante tem adaptações para ocorrer a digestão da celulose, que é um componente importante da parede celular, presente na alimentação do herbívoro. Adaptações como a presença de micro-organismos, bactérias, protozoários flagelados, micro-organismos que têm um sistema de enzimas que digere a celulose, fermenta os produtos dessa digestão, gerando ácidos, compostos orgânicos que o ruminante absorve e usa no seu metabolismo anabólico para a síntese de substâncias, como também usa para gerar energia. Mutualismo, né? Quer dizer, essa adaptação é o mutualismo, a interação do mutualismo, a simbiose com essas bactérias e esses micro-organismos que têm enzimas para a digestão desses componentes resistentes da parede celular. Quer dizer, esse mutualismo fantástico que permite a sobrevivência desses mamíferos ruminantes, que muitas vezes são animais que vivem em campos e pastagens não muito produtivas, mas que essa adaptação permite que eles aproveitem esses elementos essenciais para a sua nutrição. E outro ponto importante, esse mutualismo beneficia o ruminante não só em fornecer produtos da digestão e da fermentação da celulose. Os próprios micro-organismos usam o nitrogênio para a síntese de aminoácidos. Os próprios micro-organismos na região do abomaso coagulador podem ser digeridos, suas proteínas digeridas, para ser fontes de aminoácidos. Aminoácidos que podem ser usados para aumentar a síntese de proteínas no músculo do animal, contribuindo também para o aumento do peso do animal. Quer dizer, o mutualismo contribuindo. Micro-organismos que digerem e fermentam a celulose,
nas câmaras de fermentação, que são o retículo e o barrete, o retículo, o barrete e o rumen ou pança, e as proteínas e os micro-organismos fornecem no abomasum coagulador, que são digeridas em meio ácido para fornecer aminoácidos. No homem não. O homem não apresenta essas enzimas para a digestão da celulose, não tem enzimas para quebrar as ligações específicas da molécula de celulose, e a celulose e outros componentes da parede celular acabam funcionando como fibras dietéticas, fibras que contribuem para diminuir a absorção de lipídios, daí a redução do peso, né? O homem usa para gosta de reduzir o peso, fibras insolúveis que aumentam o peristaltismo, então essa diminuição da absorção de lipídios, esse controle da absorção de nutrientes e esse estímulo para a peristalse acaba reduzindo a absorção de substâncias e contribuindo para diminuir o peso do mamífero. Por isso tão importante na dieta alimentar a importância das fibras, né? Dos vegetais, quer dizer, uma questão perfeita que valorizou também aspectos da nutrição humana. Exato. Dentro desse contexto com fibras vegetais. Vamos para a questão 3.